Então, pessoal, a gente viu que uma retificação de onda completa, né, com uma fase só, que é muito comum a gente ver isso aqui, é desse jeito aqui, ó, né? 4 diodos desse jeito, né, para corrente fluir desse sentido e nesse sentido. E a gente grava aqui. Então, beleza. O terra vai ser aqui, ó, no negativo do nosso capacitor. E daí do positivo a gente tira o mais VCC, certo? E aqui a gente sempre vai ter, como eu já expliquei, a gente sempre vai ter uma oscilaçãozinha assim, ó, certo? A gente só pode reduzir, mas nunca acabar 100%. Então o que é que a gente pode fazer para tornar ainda mais liso isso aqui, ó? Observe o seguinte, que ele consegue manter a tensão sempre acima de um certo valor, né? Então, o que acontece se a gente pegasse só essa tensão aqui, ó? Aqui é o tempo, né, correndo. Se a gente pegar uma tensão menor do que essa daqui, né? A gente tem a possibilidade de regular essa tensão, né? Então a gente já vai falar, né, de fontes reguladas. Então, como é que a gente vai regular? A gente vai usar o nosso bom e velho transistor aqui, né? A corrente ela vai entrar pelo coletor, né? Vai sair pelo emissor, beleza? E aqui eu vou ter uma tensão menor, né? Então o pré-requisito é a gente tem que colocar a tensão abaixo da tensão que a gente vai tirar direto da fonte bruta, né, do nosso capacitor, reduzir ela e fazer o transistor controlar isso aí, né? Buscando manter essa tensão. Então digamos que aqui eu quero fazer uma fonte de 12 volts ali por algum motivo. Então é interessante você colocar sempre uns 5, 10 volts a mais, né? Então no caso eu vou colocar aqui 20 volts, né? Beleza, já tá top. 20 volts entrando aqui, vai sair o que aqui? Vamos colocar 12 volts, beleza. Então observe o seguinte, né? Entra 20, vai sair 12. Então eu vou ter uma diferença de tensão aqui em cima entre o coletor, né, e o emissor. Certo? Então, beleza. Agora o que a gente tem que fazer? A gente sabe que o que é o transistor ali de fato, né? Ele é um amplificador de corrente, né? Lembrem-se disso. A gente coloca uma corrente aqui, ele vai multiplicar pelo ganho beta dele, né? Certo? Então a gente tem a corrente de base, certo? Multiplicado pelo ganho beta do transistor. Isso aqui vai ser igual ao que? A corrente de coletor. Então a gente vai fazer um controle aqui, certo? Então observe o seguinte, essa condição aqui ela só vale se, né, a condição para isso acontecer, se a tensão, vamos colocar aqui, voltar, tensão base, na junção base e coletor, for maior ali, né, do que uns 7 volts. 0,7 volts, né? Ou seja, tensões muito abaixo disso aí, né? Tensões abaixo desse valor, não vai ocorrer amplificação, né? Ele simplesmente vai estar cortado. Então, você colocando tensão acima disso aqui, você já consegue colocar uma corrente de base e amplificar e jogar para cá, beleza. Então, como é que vai ficar? Vamos colocar uma referência de tensão aqui, ó, certo? Essa referência normalmente é feita com diodo Zener, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente puxa o terra para cá, o terra é comum, né? E esse Zener, ele tem que ter a tensão que você quer, no caso, 12, né? E daí você vai somar com essa condição aqui, ó. Então é interessante você arrumar um Zener de 0,7 volts, né? Certo? Por quê? Você tem que compensar essa queda de tensão aqui, ó. Então beleza, eu tenho 12 volts aqui, ó. Eu tenho 12,7. O transistor ele vai subtrair esse 0,7. Então eu vou ter 12,0 aqui na saída. Beleza? Então basicamente é só isso.
né? O transistor ele vai manter essa tensão, mas como é que ele faz isso, né? Isso aqui, pessoal, é um circuito em malha fechada, né? Não parece, mas eu já vou explicar. Vamos colocar de outra perspectiva aqui, ó. Então vejam o seguinte, aqui eu tenho um resistor no emissor, né? E aqui eu ligo direto uma bateria, ó. Que temos a nossa bateria de 20 volts aqui. E eu quero aqui ter uma tensão de emissor de 12 volts, certo? Então qual é a condição para que isso ocorra? Que eu tenha uma tensão de base para emissor de quanto? 0,7 volts, certo? Então veja o seguinte, isso daqui é uma tensão que a gente vai obter com um ΔV. Como seria, o que é o ΔV, né? A diferença de tensão. Você tem duas tensões ali e você tira a diferença delas duas, né? Então essa diferença tem que ser 0,7 volts. Então qual é a tensão que eu tenho que colocar aqui na base? Vejam, se eu colocar aqui uma tensão de 12,7 volts, o que vai acontecer? A gente tem 12 volts aqui, ó, em cima desse resistor, né? 12 volts. Ó, tudo é com referência no terra. E eu tenho 12,7 volts aqui. Eu crio essa condição, né? Porque, olha só, 12,7 menos 12 volts vai ser igual a 0,7 volts. Então essa condição aqui vai fazer fluir corrente aqui no meu transistor. Mas observe o seguinte, ele vai amplificar essa corrente aqui, certo? E vai querer passar mais do que 12 para cá. Mas o que acontece se eu tiver mais que 12 volts aqui, ó, em cima desse resistor, né? Se eu tivesse aqui, ó, 12,5 volts, ó, aumentou só um pouquinho. Esse ΔV altera, né? Ou seja, aqui o que é que eu teria? Eu teria 12,7 menos 12,5. Isso aqui vai dar o quê? 0,2 volts. Isso daqui sai dessa condição, ó. Se sai dessa condição, o transistor corta. Então ele não conduz mais. Não conduz mais aqui, né? Então o que é que vai acontecer? A tensão vai cair. Certo? E se tivesse uma tensão menor, né? Sei lá, 10 volts. O que é que ia acontecer? De novo, né? 12,7 menos 10 volts vai ser igual ao quê? 2,7 volts. Essa tensão aqui, ó, é muito mais alta do que 0,7. Certo? Então o que é que vai acontecer? Ele vai mandar uma corrente muito grande aqui, certo? Fazendo com que isso aqui tenda a subir. Ou seja, o que é que a gente tem, né? É como se fosse, na verdade, a gente tem a tensão de emissor, né? Igual a 12 volts, certo? Aqui. E daí a gente tem dois. Se a tensão ficar acima, ele vai atuar para corrigir aqui, ó, e mantém em 12. Se a tensão for abaixo, ele também atua para corrigir e mantém em 12. Ou seja, desse modo a gente tem uma malha fechada, porque se a tensão subir muito aqui em cima, ele vai conduzir menos. Se a tensão for muito baixa, ele vai conduzir mais, né? Então ele sempre vai estar ajeitando aqui. E assim a gente consegue fazer um circuito em malha fechada simples, só com o transistor aqui, né? O Zener. A gente sabe disso, tem que ser o Zener, tem que ser 12 mais a tensão base emissor, né? E aí a gente consegue regular e ter um sinal bem mais limpo aqui, né? Certo? Então, além de você reduzir a tensão, você tem o quê? Além de você reduzir a tensão, você tem regulagem aqui, né? Ou seja, as variações de tensão que você tem aqui na entrada são filtradas por esse sistema, né? Aqui, que tende a um equilíbrio
dependendo da referência, a tensão de referência que você tem, né? V, referência, ali. E tudo dá certo, né? Só que já existem, né, circuitos que têm muito mais componentes ali, né? Não só isso aqui. Você pode usar esse esquema para poder reduzir a tensão para a tensão que você quer, mas você tem também o nosso 7805, né? Que já tem isso tudo lá dentro dele, né? Ou seja, você entra com uma tensão aqui de 20 volts que seja e já sai 5 volts, né? Ou seja, a referência dele já é aqui dentro, ó. Referência, transistor, tudo está aqui dentro dele, né? E muito mais componentes, né? De proteção também, temperatura, sobrecorrente. Então ele já te dá aqui uma tensão bem precisa, né? 5 volts assim, né? Beleza? Muitas das vezes a gente tem 4,99 volts, mas é isso aí, né? Então é assim que funcionam os reguladores de tensão, ou seja, é um passo a mais, né? Você tem aqui uma fonte bruta, que tem uma variação de tensão, e aqui você tem uma variação muito mais sutil, né? Fica quase perfeito aqui. E claro, né, você vai melhorando, vai colocando capacitores aqui, né? Para poder limitar. Esse aqui a gente já tem, né? Não precisa tanto. E aqui na saída você coloca outro capacitor. Também. É importante, né? E além desses daqui, vocês devem colocar, dependendo da aplicação, né? Capacitores aqui de 100 nano, né? Poliéster aqui, né? 100 nano, poliéster na entrada, 100 nano poliéster na saída, né? Aqui também é a mesma coisa. 100 nano na saída aqui, 100 nano na entrada. É importante colocar também, né? Porque o capacitor, não vou abordar aqui, né? No outro canal lá, que é do Calculeira, a gente vai ver isso com mais detalhes, né? Então eu vou mostrar essa base toda aqui e lá eu vou desenvolver melhor. Então, se você tiver interesse, né? Eu já deixo aí lá embaixo, né? Na descrição do vídeo, outro canal que eu já pego os circuitos assim e eu aprofundo ainda mais, né? O funcionamento de cada parte, do porquê que serve esses capacitores e tal, né? Então é isso, pessoal, até mais.